Fala, gente boa! Há algum tempo, o Olavo de Carvalho alertou a gente com muita propriedade sobre a necessidade de uma militância bolsonarista. Então, houve uma explosão nas redes sociais de grupos de apoio ao governo e alguns grupos que já existiam viram o número de inscritos deles ir às alturas. Então, agora a militância bolsonarista já existe. Mas ela está dispersa, ela está seguindo emocionalmente pautas e agendas que ela mesma declarou serem importantes. Mas será que essas pautas e agendas elas são realmente prioritárias para a estratégia de ordem e progresso do governo Bolsonaro? Essas militâncias recém-nascidas, elas têm dedicado milhares de horas em hangouts, lives, postagens, textos e todo tipo de manifestação para apoiar agendas como CPI da Lava Toga, PEC da Bengala, etc. Não que discussões assim não sejam importantes e válidas, mas será que elas têm prioridade sobre outras pautas como reforma tributária, pacto federativo, pacote anticrime, reforma política com voto distrital e reforma educacional? Mas todas essas discussões aí terminam passando pelo Congresso e pelo STF e são distorcidas e nada sai como deveria. Sim, criança, a isso se dá o nome de realidade. Dentro da medicina, a gente costuma dizer que existem 3 maneiras de fazer uma coisa. Realizar um procedimento, por exemplo. Tem 3 maneiras de fazer isso. Como o livro diz para fazer, como você gosta de fazer e como foi possível fazer. Depois de trabalhar mais de 20 anos no SUS, eu já entendi e eu já vi que a terceira opção, como foi possível fazer, é a que prevalece, porque ela lida com a realidade. Ficar brigando pelo que deveria estar no livro ou que as condições deveriam permitir que você faça as coisas como você gostaria de fazer é improdutivo. A militância de direita deveria ter maturidade e racionalidade suficientes para adicionar a variável realidade às suas equações e expectativas. Existem dezenas, centenas, se bobear, milhares de grupos organizados de direita. E eles ficam debatendo entre si sobre quais deveriam ser as pautas do governo, quando eles deveriam antenar sobre quais as pautas do governo que eles precisam apoiar. E é nesse ponto que vale uma observação bem urgente. Falta um canal de diálogo entre o governo e a militância que brotou espontaneamente para apoiá-lo. O roteiro mais fiel que essa militância de direita poderia seguir é aquele que o governo já tiver estabelecido explicitamente, ou que pelo menos um roteiro que esteja alinhado com as publicações oficiais do governo. E existem vários canais para poder acompanhar essas publicações: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, por aí vai. A gente pode pesquisar qual a ordem de prioridade usando essas redes, essas mídias. A gente pode pesquisar qual é a ordem de prioridade que o governo está estabelecendo e a gente se alinha a essa ordem. Qualquer dissonância em relação a esse alinhamento é contraproducente. Mas um canal de diálogo entre as lideranças das militâncias de direita e o governo seria fundamental para construir um alinhamento capaz de produzir resultados reais. Um canal de diálogo constante e direto. O governo deveria buscar este contato com as lideranças das militâncias de direita e passar a alimentar essas bases engajadas com informações sólidas e afinadas com a estratégia e os planos de ação do próprio governo. Enquanto esse contato não acontece, a gente pode pesquisar por nossa própria conta. Isso pode e deve ser feito. O que não pode e não deve ser feito é cair no achismo de que eu acho mais importante isso, eu acho mais importante aquilo. Não é o que nós achamos
que vai ajudar, mas o que o governo precisa que seja apoiado, votado, aprovado e feito. O governo tem que aprender a usar a militância. E a militância precisa urgentemente aprender a acompanhar, ler e compreender as intenções e as prioridades do governo. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Que a resiliência esteja com você. Até a próxima.